A economia angolana está a enfrentar um período completamente difícil. Altas especulações nos preços dos produtos da cesta básica, bem como nos demais bens e serviços a nível da nossa economia. Consequente das medidas implementadas por parte do governo, bem como devido a factos como a queda do preço do petróleo abaixo dos valores orçados no OGE, o aumento das despesas públicas e as obrigações pontuais de dívida do nosso governo. Todos esses factos estão a levar a nossa economia a beirar o colapso. Desde o começo do governo de João Lourenço, em 2018, nos primeiros 3 anos, a nossa economia decresceu significativamente, pelo que passamos um período de recessão nos primeiros 3 anos do governo de João Lourenço. E somente nos 2 últimos anos do seu primeiro mandato é que a nossa economia cresceu. Isto é, em 2021 que a economia cresceu 1,1% e finalmente em 2022 que a economia voltou a crescer 3%. E portanto, essa tendência de crescimento da nossa economia que estava-se a verificar a partir de 2021 começou a ficar completamente nebulosa. E dada a situação atual crítica da nossa economia, o pessimismo é o que impera nos angolanos. E o contexto atual abre portas para uma possível crise financeira em Angola. Mas a pergunta que se coloca é: como se proteger dos efeitos financeiros dessa crise? Como investir em Angola em tempo de crise? Fique neste vídeo para saber mais. Olá malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malange e você está a assistir ao Pregão Info. Aproveita e deixa ficar o seu gosto aqui abaixo neste vídeo e se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder conteúdo nenhum que postarmos aqui no nosso canal. Como sabe, são conteúdos a nível de Wall Street para que você possa investir melhor em Angola. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Quando estamos em crise com a taxa de inflação a subir crescentemente e o Kwanza a desvalorizar significativamente, é muito comum estarmos a ouvir por todo o lado investidores da escola do eu sei. Sim, aquelas pessoas com síndrome do eu sei. Eu sei que a economia não vai melhorar, eu sei que o Kwanza vai continuar a desvalorizar significativamente, eu sei que os retornos na Bodiva vão evaporar-se, eu sei e blá blá blá. Essas pessoas consideram que conhecem o futuro da economia, as taxas de juros, os mercados e as ações. Parafraseando o Mark Chain, o que nos põe em apuros não são aquelas coisas que não sabemos, são aquelas coisas que, mesmo não sendo verdadeiras, temos a certeza de que são. Quanto à crise, como diz Howard Marks, é super importante lembrar que tudo é ciclo e, ao final, os ciclos prevalecem. Nada caminha para sempre em uma só direção, as árvores não crescem até o céu e poucas coisas chegam a zero. Quase nada é perigoso para a saúde do investidor quanto à insistência de tentar explorar eventos atuais para o futuro. Ou seja, ao invés de estarmos aí a ouvir os rumores das pessoas quanto ao mercado, o mais importante é se preparar para as eventualidades a fim de reduzirmos as suas repercussões. Logo, a taxa de inflação e a desvalorização de Kwanza são as duas coisas principais que nós temos de ter em conta para evitarmos, não é, as repercussões negativas da crise financeira na nossa vida. E para isso precisamos fazer 3 coisas essenciais. Primeiro, nós precisamos conseguir ter um rendimento acima da taxa de inflação. Segundo, precisamos ter uma taxa de rendimento acima do spread do Kwanza face ao dólar. E terceiro, precisamos diversificar melhor a nossa carteira de investimento para que nós possamos fazer face a isso. Embora o nosso ambiente económico atual esteja numa situação terrível, de poucas esperanças de melhora, mas ainda assim nós podemos contornar esta situação se deixarmos de estar no fast level think e passarmos para o second level think. Ou seja, sairmos do pensamento mediano da maioria dos angolanos e saltarmos para um nível muito mais superior. Não que sejamos superiores a ninguém, mas que nós façamos coisas completamente diferentes ao que a maioria esteja neste momento a fazer, ou pelo menos a querer fazer. Como a taxa de inflação é como se fosse um imposto invisível que aparece para roubar o nosso poder de compra, é importante nós termos uma taxa de retorno superior à taxa de inflação para que nós possamos compensar, não é, a desvalorização do nosso poder de compra e conseguirmos nos manter estável apesar de uma alta nessa mesma taxa. Ao passo que também é super importante conseguirmos ter uma taxa de retorno superior
igual ou um bocado abaixo do spread do Kwanza face ao dólar, porque infelizmente nós vivemos numa economia completamente atípica, onde a nossa taxa de inflação é completamente impactada pelas variações cambiais do Kwanza face ao dólar. Nós temos uma inflação híbrida de 50-50, ou seja, metade da nossa inflação é derivada pela procura, causada pelo aumento da procura e escassez de bens e serviços, e metade da nossa inflação é derivada pelos custos, causada pelo aumento dos custos na produção de bens e serviços. Ou seja, a nossa produção é insuficiente para responder à nossa procura interna e, por outro lado, o custo da importação de bens e serviços tem sido completamente gigantesco, o que faz com que esses produtos entrem para o país de forma completamente mais cara e os empresários também não conseguem trazer uma quantidade significativa destes bens e serviços, dada a alta nos seus respectivos custos, o que acaba por encarecer mais esses produtos aqui. Por um lado, nós temos uma inflação derivada pela procura e, por outro lado, nós temos uma inflação derivada pelo custo. É 50-50. É por essa razão que nós devemos manter a nossa taxa de retorno acima, quer do spread do Kwanza face ao dólar, quer da nossa taxa de inflação interna, porque uma ou outra tendem a afetar o nosso poder de compra, o que consequentemente desestabiliza as nossas contas. Portanto, estabelecer um esforço conjunto para garantir em simultâneo essas duas metas nos ajudará significativamente a reduzir o impacto das repercussões, não é, desta crise financeira. Mas, infelizmente, conseguir uma taxa de retorno superior ao spread do Kwanza face ao dólar é a coisa muito mais difícil de conseguirmos fazer a nível do nosso mercado, dado que existem poucas alternativas de investimento expostas ao dólar, o que fica completamente difícil nós conseguirmos ter este resultado. Mas, apesar disto, embora não consigamos, não é, com as alternativas de investimento que nós temos, se você investe apenas em Angola, mesmo assim nós conseguiremos ter um resultado significativo, não é, relativamente a esse spread do Kwanza face ao dólar. Mas como fazer isto? Quero, por favor, referenciar que no passado mês de maio, isto entre os dias 18 e 19, o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se no Quito, BE, e decidiu tornar inalterável a taxa de juros BNA, mantendo ela nos 17%. E apesar das altas especulações nos produtos da cesta básica que se tem registado por toda a parte de Angola, ainda assim a taxa de inflação continua nos 10,62%. Portanto, com uma taxa de juros a 17% e uma taxa de inflação a 10,62%, nós conseguimos ter um retorno da taxa de juros sobre a taxa de inflação de 1,60%, ou seja, 160% de rentabilidade da taxa dos juros face à nossa taxa de inflação, ou seja, o rendimento que os nossos juros são capazes de gerar face à nossa taxa de inflação. Isto é um resultado completamente positivo, significa que o desempenho da nossa taxa de juros é completamente maior ao desempenho da nossa taxa de inflação. Lembrando que nós já estivemos numa situação completamente pior, em que nós éramos um país de juros negativos e, felizmente, passamos para um país de juros positivos, o que significa que os rendimentos passam a ser mais atrativos e, consequentemente, mais rentáveis. Já que falamos sobre conseguir ter um retorno sobre a taxa de inflação e sobre o spread do Kwanza face ao dólar, eu tratei de fazer alguns cálculos rapidinhos. Quer as taxas de retornos dos títulos de renda fixa, bem como a taxa de retorno das ações, são superiores à nossa taxa de inflação. E, portanto, a taxa de retornos dos títulos de renda fixa face à taxa de inflação é de 138%. Já relativamente às ações, a taxa de retorno das ações sobre a taxa de inflação é de 82%. E passando agora para o rendimento dos títulos indexados ao dólar face ao spread do Kwanza face ao dólar, não é? A taxa de retorno é de 55%. O spread é o diferencial do valor que existe entre o Kwanza e o dólar. Qual é a distância de valorização entre as duas moedas?
moedas. E o spread do Kwanza face ao dólar é de 121%. Ou seja, a distância do valor do Kwanza até chegar ao valor equivalente do dólar é de 121%. Como vê, apesar desta aparente crise na nossa economia, a nível do nosso mercado financeiro, nós ainda conseguimos obter um retorno acima da nossa taxa de inflação e ficarmos um bocado próximo de um retorno quase igual, não é, ao spread do Kwanza face ao dólar. Mas o mais importante não é apenas conseguirmos retornos superiores à taxa de inflação ou um bocado aproximado ao spread do Kwanza face ao dólar. É super importante que nós façamos boas compras, que nós encontremos bons ativos a fim de nos ajudar, não é, a maximizarmos os nossos resultados e logo o mais importante agora não é só pensar em conseguirmos ter um retorno acima da taxa de inflação ou do spread, mas agora passamos a pensar em conseguirmos ter um retorno acima da média dos segmentos, não é? Se for investir em títulos públicos, tem de procurar obter um retorno igual ou acima da média do segmento de renda fixa e se forem ações, tem de procurar obter um rendimento acima do mercado de ações. E por conseguinte, usei a fórmula de Sharpe para perceber quais são os instrumentos financeiros com maior risco de mercado e que estão a garantir taxas de retornos superior à sua média de mercado. Relativamente aos títulos públicos, a média de mercado é de 14,7% e são os instrumentos financeiros do segmento de renda fixa que estão a proporcionar taxas de retornos mais altas que a média do mercado. As OTNRs de 5 anos que estão a garantir uma taxa de retorno de 15%, as OTNRs de 6 anos que estão a garantir uma taxa de retorno de 16,25%, as OTNRs de 8 anos que estão a garantir uma taxa de retorno de 16,30% e as OTNRs de 9 anos que estão a garantir uma taxa de retorno de 16,60% e finalmente as OTNRs de 10 anos que estão a garantir uma taxa de retorno de 17%. Estes são os instrumentos financeiros do segmento de renda fixa que estão a proporcionar taxas de retornos mais altas que a sua média de mercado. E, portanto, estes são os potenciais instrumentos a serem utilizados na diversificação da nossa carteira para nos imunizarmos da crise. E relativamente ao segmento de ações, a média de mercado é de 8,67%, sendo que somente as ações do Banco Caixa Geral de Angola é que estão com uma taxa de retorno quase igual à média de mercado, uma taxa de 8,48, uma diferença de apenas 0,19 pontos percentuais, o que torna as ações do Banco Caixa Geral de Angola grandes potenciais para serem utilizadas na diversificação da nossa carteira, uma vez que são as únicas que estão a garantir uma taxa de retorno quase igual à média de mercado. E por sua vez, as ações do BAE estão a garantir uma taxa de retorno inferior à média de mercado, que é de 7,33%. Agora que já sabemos quais são os instrumentos financeiros a nível do nosso mercado que estão a garantir taxas de retornos superior ou igual à média do seu mercado, é super importante percebermos na prática como procedermos à diversificação da nossa carteira para que realmente possamos fazer face a esta crise financeira. Uma diversificação eficiente da sua carteira de investimento passaria por aportar 27% do seu património em títulos de renda fixa de médio prazo, isto é, inferior a 5 anos. A ideia de investir apenas 27% em títulos de renda fixa de médio prazo, isto é, inferior a 5 anos, reside no facto de que nós estamos num período de juros em cima e a taxa de inflação a subir. Portanto, enquanto os juros estão altíssimos, não é, nós vamos aproveitar esta oportunidade para que nós possamos então ganhar com esta marcação a mercado. Mas como a taxa de inflação está com uma tendência ascendente, nós não podemos nos expor demais aos investimentos em títulos de renda fixa superior ao prazo médio, isto é, superior a 5 anos, porque à medida que o prazo de maturidade do título aumenta,
aumenta, o valor presente do título desvaloriza em função das grandes volatilidades da taxa de inflação. E lembra-se que referimos também que temos de garantir uma taxa de retorno para fazer face ao spread do Kwanza face ao dólar. À luz desse objetivo, é sensato pegar 33% do nosso património e investir em títulos indexados ao dólar para fazermos face a isso. A justificativa do investimento desses 33% em títulos indexados ao dólar reside no facto de ganharmos com a marcação a mercado. Enquanto a taxa de inflação está a subir e o Kwanza desvalorizar, ganhamos então com esta desvalorização do Kwanza, já que os títulos são indexados ao dólar. Quando o dólar dispara, há mais ganhos, e quando o dólar está em queda, há mais perdas. Portanto, no momento, o dólar está em alta e, consequentemente, nós conseguiremos então ganhar com esta marcação a mercado. Entretanto, como nem tudo continua para sempre em linha reta, tudo que vai bem depois vai mal, nós temos que ter em atenção que esta tendência ascendente do dólar, ela não vai continuar a seguir esta tendência para sempre. Portanto, se já reparou, o Kwanza já está a tentar estabilizar-se face ao dólar, ainda que não seja em proporções completamente significativas, o que significa que nós temos de aproveitar este horizonte em que o dólar está ainda completamente mais valorizado que o Kwanza para ganharmos com esta marcação a mercado, e quando o Kwanza começar a estabilizar-se, a reestruturarmos aqui a nossa estratégia. E, portanto, a nossa exposição de 33% nos títulos indexados tem de ser com uma estratégia de, mais uma vez, de médio prazo, isto é, inferior a 5 anos, porque se pensarmos em um prazo superior a este período, o Kwanza já estará completamente estabilizado, ou pelo menos quase a estabilizar-se face ao dólar, e a margem de rendimentos será pouquíssima, o que eventualmente poderá dificultar, não é, este objetivo de maximizar o seu rendimento e conseguir fazer face a qualquer eventualidade que possa acontecer na nossa economia. E, finalmente, o resto dos 40% do nosso património seria investido no segmento de ações, mas seriam selecionadas apenas aquelas ações que são boas compras e não aquelas que são apenas bons investimentos. Mas é super importante referir que, quer os dividendos que passarmos a receber da nossa exposição de 27% em títulos de renda fixa e dos 33% dos títulos indexados, todos esses dividendos passaremos a canalizá-los no aumento da nossa exposição em ações, para que possamos guardar o nosso tesouro da perda e protegermos o nosso dinheiro do risco. Tudo isto com a finalidade de deixar o nosso dinheiro fazer mais dinheiro, a fim de garantirmos a nossa vida e protegermos a nossa família das dificuldades financeiras. É importante também referir que este 100% do nosso património exposto nos nossos investimentos não tem nada a ver com a nossa renda total mensal. É apenas o património que nós temos disponível para investirmos. É separado do nosso património para fazermos face às nossas despesas mensais, bem como da nossa reserva de emergência. Portanto, uma estruturação da nossa carteira de investimento feita desta forma nos ajudará a reduzir as repercussões negativas da crise financeira nos nossos investimentos e conseguirmos fazer face a toda esta mudança significativa que tem um impacto super considerável nas nossas finanças. Apesar de ser um momento completamente conturbado, um momento de instabilidade, mas investindo desta forma nós conseguiremos seguir adiante da melhor forma, cumprir os nossos objetivos, manter o nosso estilo de vida e conseguirmos viver da melhor forma, apesar desta crise financeira. Quanto à questão dos percentuais a serem investidos em cada segmento, isso pode depender de cada um em função das suas necessidades, bem como dos seus objetivos, e a contar também com o seu património na conta. Mas ao fazermos isto, também temos de considerar que, tal como existe a retração económica, existe a expansão económica. Logo, a nossa preocupação, ao invés de querermos acertar quando é que vai chegar a próxima recessão ou a próxima expansão económica, a nossa preocupação tem de ser, não é, olharmos para qual é a posição
atual da nossa situação econômica. Duas regras super importantes das quais não podemos nos esquecer. A primeira é que a maioria das coisas se comportará de forma cíclica. E a segunda é que algumas das maiores situações de perdas e ganhos ocorrem quando as pessoas se esquecem da primeira regra. Porque assim como todo sucesso carrega dentro de si sementes do fracasso, todo fracasso também carrega dentro de si sementes do sucesso. Bem, malta, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. E não se esqueça de deixar ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar a par de todos os conteúdos que postarmos aqui. Não se esqueça que a sua principal fonte para os seus investimentos é a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos. E fazer bons investimentos o deixarão mais próximo da realização dos seus sonhos. Nós estamos juntos, malta, e até o próximo vídeo.